noite. A gente já começou a aula, esqueci de colocar para gravar, mas a gente está falando aqui sobre os níveis de suporte, né, do contrato. Esse contrato eu vou enviar para vocês pelo, pelo Classroom. Vocês vão poder analisar ele de ponta a ponta. Tá sem dado de nada, então vocês podem colocar o que vocês quiserem nas informações e reutilizar esse contrato para vocês mesmos. Aqui a gente está falando aqui das obrigações de suporte, do SLA que a gente tem para com o nosso cliente, né? Então, a gente falou agora do atendimento emergencial, né? De 10 horas, essa parte aqui, ó. Apenas para servidor, rede ou computador do faturamento, a máquina do faturamento, que emite nota. São 10 horas para poder atender isso daí. A contratada realizará atendimento presencial, problemas com Windows, lentidão, Office, antivírus, programas secundários, limpeza física, monitor, periféricos, a contar 20 horas úteis após o contato telefônico pela contratante. Havendo a necessidade, o hardware poderá ser redirecionado à loja física para análise/manutenção detalhada do sistema, do problema. Então, quando o problema não for tão urgente quanto servidor, rede ou máquina de nota, a gente tem uma folga um pouco maior. Temos 20 horas úteis, que equivale aí, vamos pensar, a 2 dias, né? 2 dias para poder resolver esse problema, ou pelo menos dar o andamento para isso. E ainda a gente pode pegar o computador ou o hardware que a gente estiver fazendo a manutenção e levar para a nossa bancada para poder trabalhar ou analisar ali qual que vai ser a manutenção que vai acontecer, né? Muito importante isso. Porque tem coisas, tipo assim, máquina não liga. Pode ser memória, fonte, placa, pode até ser uma bateria que tem na placa-mãe. Então a gente tem que analisar, tem que olhar certinho e tem que ser com calma, né? Fora isso, a gente também falou sobre o acesso remoto, que ele é praticamente instantâneo, ou seja, logo que houver a disponibilidade, eu já acesso remoto, já arrumo o que a pessoa precisa, sem ter necessidade de aguardar um tempo para poder resolver. Porém, tem certas coisas que podem demorar mais, né? Por exemplo, eu preciso instalar um programa de 10 GB. Tem que aguardar baixar, tem que instalar e tudo mais, né? Tem processos que são um pouco mais complexos. Aqui passa nosso cabeçalho novamente, né, mostrando os dados da empresa. E aqui a gente vai falar sobre prazos e garantias, né? Então, a presente proposta garante ao contratante atendimento presencial, se necessário, com o prazo de entrega de 48 horas após a chegada do técnico, / remoção do hardware para análise e manutenção. Então, a gente tem um certo prazo que a gente combina para poder resolver ou para o técnico ir lá resolver o problema. É mais ou menos como o SLA. Só que é mais para ter um entendimento geral, né? Ó, em geral, tudo se resolve em até 48 horas. Se a gente for comparar com a SLA da Vivo, 48 horas é tranquilo, não é não, Guilherme? O que você acha? Sim, 2 dias para resolver um problema não é muita coisa. A Vivo demora quanto? 3 dias, 4 dias, dependendo, uma semana. Pois Então, é. então acho que 48 horas é um tempo bom. A contratada garante tempo integral de suporte no software e hardware, desde que o lacre de proteção de hardware mantenha-se íntegro e o log de auditoria do software não constate nenhuma violação às configurações estabelecidas pela contratada. Como eu copiei esse contrato de um outro prestador e alterei, isso daí eu acabei mantendo, porque meu plano era comprar uns lacres e sempre travar as máquinas para ninguém mexer. Eu vou fazer isso ainda, mas a gente já deixa no jeito. Eu ainda não tenho esses lacres. Então, por enquanto, eu ainda deixo sem o uso desses lacres, mas querendo ou não é aquele negócio. Se você mexer,
a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você está me pagando para poder mexer, né? Acontece muito isso. A contratada executará monitoração a cada 60 dias para levantamento de necessidades de manutenção preventiva no hardware, limpeza interna dos micros, computadores e softwares, atualização de antivírus, updates de softwares. Então, a gente costuma pegar a cada 2, 3 meses e fazer uma limpeza nos computadores da empresa. Então, ao invés de ir lá, eu vou arrumar esse computador, limpa aquele computador, não. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente pega todos os computadores da empresa e bate um ar, né, joga um ar legal, tira todo o pó de dentro, liga ele, vê se está tudo funcionando certinho. Às vezes abre o Windows Update para atualizar as coisas, os softwares, né? Às vezes dá uma verificada no antivírus. Isso é muito importante, né? Deveres. Todo e qualquer dado presente nas máquinas são de responsabilidade do contratante, incluindo softwares, fotos, documentos, vídeos, músicas ou XMLs. Isso a gente faz justamente para não ter a responsabilidade dos dados da pessoa. Pensa comigo. Joãozinho vai lá, eu formato o computador dele, e aí que fala, ó, todos os seus dados que eu coloquei estão na área de trabalho. Aí ele fala, vou aproveitar que foi formatado meu computador, vou limpar ele. Aí ele vai lá e deleta alguma coisa muito importante para ele. E vira e fala para mim, não, isso aí é sua responsabilidade. Né? Isso aí pode dar até processo, na verdade. Isso aí é sua responsabilidade, você que apagou meu arquivo. Aí eu vou falar, não, ó, eu fiz o backup, joguei dessa forma, alguma coisa aconteceu nesse meio. Porque é claro que ele não vai falar para mim que deletou. E aí ele fala, não, eu vou te processar, não sei o quê. Isso é uma forma de me proteger contra esse tipo de problema, né? Mas, normalmente, se você faz o backup certinho, só se o usuário der uma dessa de apagar ou de perder alguma coisa. Acontece. Mas nada que vai gerar tanta confusão. Mas a gente tem que pensar que nem sempre todo mundo é legal, né? Tem gente que gosta de ser sacana. Todas as licenças de software são de inteira responsabilidade do contratante, incluindo Windows, Office, AutoCAD, Photoshop, programas específicos e afins. Então, Windows, normalmente, a maioria dos meus clientes é pirata. Office, a maioria é pirata. Por quê? Porque o povo não quer pagar, é muito caro, o dólar tá alto, né? Tem outros programas aí, AutoCAD, SolidWorks, Photoshop, todos eles são pagos. A maioria dos clientes não tem nada pago, porque é muito caro, né? E só que também por conta de processo e fiscalização, eu tenho que deixar essa cláusula aí bem clara e falar que todo tipo de licença é responsabilidade do cliente, responsabilidade do contratante, né? A contratante é responsável pelos custos de peças que deverão ser trocadas para as manutenções. Em caso de problema de hardware que necessite peça por encomenda, paga pela contratante. O prazo de instalação da contratada será cumprido conforme o prazo de entrega estipulado pelo fornecedor. Isso também é muito importante. Eu sou responsável pela mão de obra, pela manipulação da peça, pela instalação, pela configuração da peça, mas eu não sou responsável pela compra, pela venda da peça. Isso eu digo em geral porque, às vezes, o cliente, por exemplo, o cara tem um computador lá, queimou a fonte. Aí eu falo, beleza, eu tenho uma fonte, vou lá, coloco no lugar a minha fonte lá e vendo para ele a fonte. Beleza, legal, até aí é um ponto bom. Consigo vender uma peça e a manutenção já está inclusa no contrato. Porém, às vezes é uma peça muito complicada, muito complexa. E eu, às vezes, repasso para o cliente essa peça, ou muito cara. Eu falo, ó, compra lá, tá o link aqui, como já aconteceu com memória de servidor e tudo mais. Toma o link aqui. Memória de servidor, isso mesmo. Teve um cliente que comprou uma memória de 16 GB da Dell de servidor. Pagou R$ 2.500. Eu mandei o link para ele. Falei, ó, você compra no seu cartão, parcela em quantas vezes você quiser. E quando chegar, eu instalo. Ele comprou, ou ele abriu meu link e fechou. Depois ele pesquisou uma outra memória, achou que ia dar certo, comprou. Demorou 2 meses para chegar a memória e no fim não era. Ele pagou R$ 200 mais barato. Aí ele teve que fazer e se virar com todo
todo o processo de devolução, e aí depois eu mandei o link correto para ele de novo, e aí ele baixou novamente, ele comprou novamente a memória e deu certo. Então, nesse meio tempo aí, qual que era a minha responsabilidade? Era enxergar a memória e colocar lá para ele. E claro que é especificar qual a memória correta para ele comprar, né? Então, nesse caso aí, foi toda a responsabilidade dele. E acontece às vezes, né, do povo querer comprar alguma coisa e instalar, e eu falo, isso é sua responsabilidade. Eu instalo, porém a peça, a garantia, tudo sua responsabilidade. E às vezes demora muito, que nem esse caso aí da Dell, demorou 2 meses para chegar a memória. Então a gente tem que aguardar, né? Isso quem tem que não faz parte da SLA esse prazo aí. A contratada deve sempre utilizar os melhores equipamentos e peças de primeira qualidade custeadas pela contratante, para não causar defeitos posteriores. Então, eu sempre recomendo para os clientes de contrato as melhores peças, os melhores fabricantes, principalmente peça nova, não usar muita coisa usada. Por quê? Para evitar problema, para ter garantia, né? Para ter um bom funcionamento e uma durabilidade, né? Até porque eu não quero ter problemas. Então, por consequência, o cliente, o contratante, não quer ter problemas também. Então, importante usar. Eu sempre recomendo notebook Dell, HP, servidor Dell, HP, Switch, TP-Link, né, marcas boas, conceituadas. Não marca chinesa, nem nada assim que eu não conheça, né? Se bem que a TP-Link é chinesa, mas é boa. A contratada é responsável por toda a mão de obra de reparo dos computadores, notebooks e periféricos. Então, todo tipo de manutenção que vai acontecer com computador, notebook, né? Ou alguma periférico ali, algum teclado, alguma coisa, é de responsabilidade do fornecedor, da pessoa que está fornecendo o suporte, né? Isso está bem claro. A contratada utilizará suas próprias ferramentas para o bom desempenho da prestação de serviço, sem custo algum à contratante. Então eu não posso cobrar as ferramentas que eu utilizo, uma chave de fenda, um alicate, um testador, que mais? Um notebook para eu poder fazer o suporte. Não deixa de ser uma ferramenta, né? Um cabo de rede específico. Por quê? Porque é uma ferramenta de uso do próprio técnico, então ele tem que ter essa ferramenta. Eu, no máximo, levo um alicate de crimpar e uma chave Phillips. São minhas ferramentas padrão. Porém, às vezes é necessário alguma coisa diferente, né? Então, a gente tem que ter noção que o custo é nosso. Às vezes, o soprador, por exemplo, foi uma ferramenta que eu tive que custear, que é um soprador da Makita. Foi uns 300 e pouco, mas é investimento, não tem jeito, né? E eu não posso cobrar de ninguém isso, porque é minha responsabilidade, né? Acontece. Sigilo de informações. Essa cláusula é nova, eu coloquei recentemente, principalmente por conta do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tal. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Tem que ter sempre isso daí. A contratada se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação que tiverem acesso sobre a contratante. Então, é importante a gente não ficar divulgando as informações, os dados do nosso cliente, nem o que a gente ouvir lá dentro, de um para o outro, porque às vezes eu tenho clientes que são concorrentes, então eu não posso ficar falando as coisas de um para outro. Os dois podem estar cientes que eu atendo os dois, sem problemas. Mas eu não posso passar as informações que eu ouvi em um, ou um produto novo de um para o outro, porque isso aí pode estragar alguma estratégia de marketing, de mercado e tudo mais. E, querendo ou não, é um tipo de crime, né? Para tanto, declara e se compromete a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou por qualquer outra forma de todos os dados e informações científicas e técnicas, e sobre todos os materiais obtidos com sua participação, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, programas de computador, discos, disquetes, pendrives, processos, projetos, dentre outros.
a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento em hipótese alguma a terceiros de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise. Então, é um pouco mais complexo, mas basicamente ele fala tudo que você ouvir ou obter por meio desse contratante, você não pode divulgar, nem passar, nem falar isso para ninguém, porque faz parte aí do sigilo de informação. Eu não posso ficar, porque aquele cliente lá tem um faturamento de 10 milhões, porque aquele cliente lá vende tanto tal produto, a estratégia dele é tal. Não, tudo que eu ouvi ali fica ali, né? Tudo que o técnico ouvir, ou que ele mexer, ou que ele tiver que criar, fica ali. Até banco, acontece às vezes de eu ajudar o pessoal a entrar no site do banco e acontece de ver saldo, acontece de ver boletos, de ver relatório de faturamento, relatório de vendas, relatório de contas a pagar. E isso aí eu tenho que deixar em sigilo, eu não posso falar para ninguém. Aí é que está a confiança, né? Aí está falando assim, a prévia análise da contratante sobre a possibilidade de proteção nos órgãos especializados dos recursos ou tecnologia envolvendo aquela informação. Então, a gente pode até ser processado, né? Então tem que ter esse cuidado, né? A não tomar sem autorização da contratante qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas que tenham acesso. Então, eu não posso tomar como minha nenhuma informação ou direito sobre propriedade ali, sobre alguma coisa que tem ali. Então, por exemplo, tem um cliente que está lançando um produto novo e eu vou lá e pego a fórmula desse produto, eu pego o pôster desse produto, o rótulo dele e crio um paralelo para mim e vendo no mercado como se fosse o produto mesmo e na verdade é uma cópia, né? Tem um cliente que tem uma química e eles lançam muitos produtos, né? Então eles têm que ter esse sigilo, né? Bem importante. Que todos os documentos contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa é de propriedade da contratante. Aquilo que a gente está falando. Tudo que tiver no servidor, na máquina do cliente, a gente tem que manter lá, né, no contratante. Tem que manter lá, não pode ficar copiando, mandando para lá, mandando para cá e repassando para outras pessoas. Que todos os materiais sejam modelos, protótipos e ou outros de qualquer natureza pertencem à contratante. Então, mesma coisa, né? Tudo que a gente vê lá, inclusive coisas palpáveis, né? Modelos, protótipos, é tudo de responsabilidade da contratante, não tem nada que ver com a gente, né? Só para tirar essa parte de perto. Aí, eu criei alguns valores padrão aqui, mas pode ser alterado de qualquer forma, né? E aqui eu estou cobrando mais ou menos o valor por máquina. De 1 a 5 máquinas, R$ 200, de 6 a 10, 400, e vai até de 30 a 40 máquinas, R$ 2.000. Então, é uma média de preço. Claro que essa média aí de antes da pandemia, talvez agora a gente possa aumentar um pouquinho, né, para poder reajustar de acordo com os nossos preços, porque R$ 100 de antes da pandemia não é R$ 100 hoje, né? R$ 100 antes da pandemia equivale a 150 hoje, né? 160 talvez. A gente vê isso pelo preço do alimento, da gasolina, né? Então, direitos de uso. A contratante, desde a assinatura deste documento, fica ciente que o uso de prestação de serviço somente poderá ser feito mediante o pagamento das taxas de prestação de serviço mensal, conforme descrito a seguir. Então, esse documento aí, ele vai afirmar, né, que só toda essa responsabilidade que a contratada tem é realizado mediante pagamento. Então, se a pessoa não paga, não tem nenhum serviço prestado, né?
Aí o valor da prestação de serviço mensal será de acordo com a quantidade de máquinas que o cliente tem. Por exemplo, se é um cliente aí de 15 máquinas, vamos cobrar R$ 600, né? A contratada emitindo um único boleto, então a gente pode fazer um boleto, pode ser via depósito, né? Para o dia total, subsequente de cada mês, para a quantidade de até tantas máquinas. Então, acontece, o cara tem 10 máquinas, amanhã ele cresceu um pouquinho a empresa, comprou mais 5. Então, a gente deve reajustar esse valor do contrato aí para essas 5 máquinas que aumentaram, né? Sempre bom dar essa reajustada. Claro que avisando todo mundo, conversando, negociando para poder é, ter esse ajuste. A partir por exemplo, se tem 10 ali da 11ª máquina, será cobrada a taxa de prestação de serviço mensal de R$ 80 por estação adicional ou migração para o novo pacote. Então, às vezes o cara paga por máquina adicional ou ele aumenta o pacote de máquinas, né? Então, ele vai de 6 a 10 para 11 a 15, porque ele sabe que ele vai crescer mais logo adiante. A contratada reserva o direito de emitir uma única duplicata contra a contratante no valor total das taxas de prestação de serviço mensal, tendo seu primeiro vencimento em tal, no valor de tal. Duplicata é como se fosse um boleto, né? Que a gente emite para o nosso cliente, no caso. Em caso de atraso da taxa de prestação de serviço mensal, a contratante será cobrada a multa de 5% ao mês. Então, a gente está estabelecendo aí um juros mensal no caso do cliente não pagar. É muito raro o cliente não pagar e tem toda uma conversa, né? Mas a gente tem que ter esse tipo de estratégia de ferramenta na mão. Caso haja atraso de 30 dias do pagamento da taxa de prestação de serviço mensal, o serviço será suspenso pela contratada até a regularização do pagamento. Então, se o cliente não pagar durante um mês, aí a gente suspende o serviço até ele voltar a pagar, até ele voltar a acertar esse valor, né? Porque se o cara não tá pagando por um mês, quer dizer que ele tá ruim das pernas, então é melhor esperar ele voltar, né? Também não queremos ficar ferrando ninguém, né? Beleza. Aí, aqui temos os telefones de contato, o horário de atendimento de contato aí, né? O telefone comercial, telefone móvel, a gente pode colocar. E temos as últimas cláusulas aqui. Este instrumento tem prazo de validade indeterminado, até que a contratante solicite o cancelamento dos serviços, ora prestados pela contratada, através do e-mail. Aí eu coloquei um exemplo de e-mail, sendo que, para a sua continuidade, faça mister que a contratante tenha cumprido todas as obrigações previstas neste instrumento, tais como pagamento relativo à taxa de prestação de serviços mensais. Então, quer dizer o seguinte, esse contrato ele não é anual, ele não é bienal, né, que fala. Ele é um contrato com validade indeterminada, né? Enquanto a gente estiver prestando serviço para o cliente, vai ser esse contrato aí que vai estar valendo. Até que o cliente solicite o cancelamento do serviço por e-mail e pague a última mensalidade. Então coloquei dessa forma aí para ficar mais simples. Eu não cobro nenhuma taxa de fidelidade, né? Nenhum tempo de fidelidade com o meu cliente. Se meu cliente se sentir insatisfeito com o meu serviço, ele pode cancelar amanhã, vai pagar o último mês e acabou, né? Não tem conversa, não tem problema nenhum. Você já viu como é que funciona o contrato da Vivo, dos celulares com fidelidade, Guilherme? Não. Tipo assim, você faz um plano lá na Vivo de R$ 50 por mês no seu celular. Aí eles falam: esse plano tem fidelidade de 1 ano. Se no meio desse ano de fidelidade você quiser cancelar, você tem que pagar uma multa. E essa multa pode ser assim, tipo, 20% do valor total a ser pago até o final da fidelidade.
Então, às vezes, você tem que pagar uma multa de R$ 200 para sair daquele plano, né? Não compensa. É um valor muito alto. Então, a gente tem que... Eu não coloco multa nenhuma. Só coloco que o cara tem que mandar um e-mail formalizando e pagar a última mensalidade e acabou, né? E nunca tive problema com isso, né? Pela contratante, a qualquer tempo, sem prejuízo de perdas e danos aplicáveis, inclusive custos judiciais e honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor do contrato, se a contratada descumprir qualquer obrigações assumidas no presente contrato. Então, o cliente também está munido ali de uma informação importante, que todo prejuízo que o cliente tiver ou problema que tiver com o fornecedor, né, que é a gente, e houver aí uma custa judicial ou um honorário advocatício, a gente tem a responsabilidade sobre 20% desse valor. Nunca tive problema com isso, nunca tive que usar essa cláusula, mas é importante ter algo assim para saber que a gente se preocupa e se responsabiliza também pelos problemas que acontecem ali na empresa, né? Declaramos para os definidos fins que tomamos conhecimento do inteiro teor deste contrato de licença e que concordamos em aceitar todos os termos e condições estabelecidos nesse referido contrato. Aí coloquei Diadema, mas eu vou colocar aqui cidade, né? E pronto. O que você achou, Guilherme? Eu achei bem interessante, professor, porque com, com todas essas concordâncias é difícil ter alguma, vamos supor, alguma divergência entre os dois. Alguma discussão assim a mais, porque tá tudo no contrato. Sim. É importante a gente ter um formulário desse, um papel desse, para a gente poder não jogar na cara, mas mostrar para o nosso cliente o que a gente realmente está fazendo. Igual eu falei outro dia para um cliente, ele, ai, Lucas, você podia vir uma vez por semana e ficar o dia inteiro aqui, né? Aí eu falei, claro, pô, claro que faço, por apenas, né? Então o cliente tem que saber que o nosso tempo tem valor, né? O nosso serviço tem valor. E é valor financeiro, é valor de valorização, né? Não é um documento complexo. Você achou muito complexo ou dá para entender assim o que ele está falando? Deu para entender. E eu acho que em alguns contratos, em algumas empresas um pouco maiores, eu acho que é até maior, né? Você é doido, tem. Quando eu trabalhei na HP, o chefe chegou a mostrar pra gente o contrato. Meu, é um livro. Um livro. É muito difícil, muito complexo. As palavras são muito difíceis. Esse daí é um contratinho simples. Você viu 4 páginas. Uma linguagem bem tranquila até. Não é a mais fácil das linguagens. Mas é uma linguagem tranquila, né? Dá para qualquer um entender. Não precisa ter advogado nem nada. E também, para mim, é só uma formalidade, né? As coisas a gente resolve no dia a dia. Mas é importante a gente ter algo assim para poder se proteger e proteger o nosso cliente também, né? E é assim que eu ganho dinheiro, pra falar a verdade. Por quê? Eu tenho esses contratos já fazem 4 anos. Não todos, né? Eu fui adquirindo mais alguns no meio do caminho aí, mas eu trabalho dessa forma já fazem 4 anos. Dessa forma, eu tenho uma responsabilidade diária, das 8, 9 horas até as 18 horas com os meus clientes. Então, por isso que eu não posso, por exemplo, dar aula de manhã, né? Mas, no final do mês, eu tenho esse pagamento. Mesmo que eu não precise ir no cliente naquele mês, o cliente vai ter que pagar. Então, é um serviço que você paga independente de precisar ou não. Mas o cara sempre vai precisar, mesmo que seja um cara pequeno, vai ter um mês que ele vai falar, não precisa, mas no outro mês ele vai precisar 2, 3, 5 vezes de você. Acontece. Eu já estou meio que acostumado e preparado para isso. Já estou há 4 anos aí meio calejado. Eu já trabalho com isso desde 2012, dessa forma de serviço, né? Então,
Para mim é normal. Eu sei que hoje, que é uma segunda-feira, entre aspas, né? Vão me chamar 15 pessoas. Amanhã vão me chamar 10 pessoas. E na sexta vão me chamar 3 pessoas. Né? Porque na sexta vai ser mais tranquilo. Então eu consigo me organizar ali para poder resolver tudo que o pessoal quer. E no futuro eu quero ficar mais no remoto, né? E na estratégia do que na rua. Ninguém merece ficar na rua o dia inteiro, né? Mas é isso aí. Eu vou lançar isso aqui é, lá no portal, no Classroom. Vou colocar uma atividadezinha simples, coisa básica, 2 perguntinhas, só para não falar que eu não coloquei. Beleza, seu Guilherme? Beleza. Tá bom. Aí amanhã vai ser a revisão e a prova, certo? Isso aí. Deixa eu só confirmar aqui com o nosso querido professor Humberto. É isso aí, dia 14, né? Isso aí. Provinha. Então, beleza. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, até amanhã, revisão.